Na última aula eu dei um exercício totalmente prático pra vocês e sem nenhuma instrução, né? Eu não ajudei assim em nada, justamente porque eu queria ver as habilidades de vocês e das meninas também, como elas estavam fazendo ali, o que elas já tinham ideia, o que elas já tinham de habilidade, pra eu poder ver a evolução de vocês conforme o andar da carruagem. Mesmo que você acredite não ter nenhuma habilidade em maquiagem, nunca fez nada, a gente sempre tem alguma noção. Às vezes a gente tem alguma noção de desenho, então a gente tem a mão um pouco mais firme, ou pode ser que a gente tenha uma caligrafia muito bonita, isso já ajuda na maneira como a gente segura um pincel. Enfim, várias coisas já podem influenciar você ter um pouco mais de propensão a ter um primor na maquiagem. Então, se você ainda não enviou foto da sua maquiagem pra gente, não esquece de enviar no nosso e-mail, filmesmarginale@gmail.com. Isso é muito importante pra conclusão de todo o processo, né? Pra gente perceber realmente que você fez todas as aulas, que você tá se exercitando. E a gente tem que ter em mente que nenhuma obra é perfeita de início, né? Quando a gente tá começando, as coisas são feitas tipo assim de formiga mesmo. Então a gente vai aprendendo aos poucos, entendendo as técnicas e realmente a gente vai melhorando com o tempo. Porque, gente, maquiagem, na verdade eu acho que qualquer tipo de arte, qualquer tipo de coisa, né? É treinar, 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 até aí a gente melhorando. Eu treino maquiagem desde que eu sou muito nova, né? Desde que eu tinha meus 12 anos eu já me maquio em algum grau, né? Eu me maquiava mais socialmente, aí na pandemia, como eu disse pra vocês na primeira aula, eu comecei a me maquiar mais artisticamente, né? E por conta do teatro também, eu tive essa demanda. Então eu fui melhorando, fui melhorando, fui melhorando, e hoje eu tô num nível que eu acho bem legal, mas também quero melhorar muito mais. Então é sobre treinando, é sobre tipo assim, não tenho nada pra fazer, tô com tédio, realmente. Enfim, usa esse tempo, usa esse tempinho que você não tá fazendo nada pra treinar as coisas que você quer aprimorar em você, né, enquanto artista. Porque pra chegar nesse nível de satisfação é preciso de prática. Portanto, a gente já vai começar a aplicar as técnicas necessárias pra algumas maquiagens importantes. Hoje a gente vai fazer mais uma aula prática, porque aqui a gente gosta dessa praticidade mesmo, de pôr a mão na massa. Eu vou mostrar em mim como fazer, vou estar fazendo, e você pode reproduzir aí na sua casa junto comigo. Um vídeo tutorial mesmo, a gente vai fazendo junto, vai conversando, vai papeando, vai ser bem legal. Não se esqueçam de pegar um caderno, um lápis, um papel, uma caneta, o que você estiver usando aí pra anotar as suas indagações, as coisas que você quer saber, suas dúvidas, as informações importantes. Uma garrafinha de água, sempre bom lembrar, hidratação, porque, gente, a água faz bem pra pele também. É que eu vou formular a frase. Água faz bem... Água faz bem pra pele também, então também é um passo do skincare, entendeu? Não é só ali lavar, não sei o que, tem que beber água, tem que se alimentar bem. E também pega os materiais que você já adquiriu, já arrumou emprestado, já pegou aí com alguém, já comprou, se você pôde comprar, todos os materiais de maquiagem. Inclusive as coisas mais básicas, né? Algodão, cotonete, lenço umedecido, demaquilante, água micelar, enfim. Todas essas outras coisinhas também que vão nos ajudar aí nesse processo. Nessa aula especificamente, a gente não vai estar usando pancake, essas coisas assim mais artísticas. Por quê? Porque, gente, a gente vai utilizar uma maquiagem mais neutra, tá? Uma maquiagem pra monólogo, pra teste de elenco, uma maquiagem no make-up, make-up. Eu não sei se vocês já ouviram falar esse termo, mas é muito utilizado. É uma maquiagem pro ator, pra atriz mesmo. Uma maquiagem básica, que a partir daí, óbvio, que você pode incrementar caso o seu personagem tenha um olho mais marcado, enfim. Mas é a base, né? Então a gente vai fazer uma preparação de pele, a gente vai corrigir as imperfeições do nosso rosto, enfim, uma coisa bem tranquila, bem fácil, você vai tirar de letra, eu tenho certeza. Vamos falar um pouquinho sobre essa maquiagem que a gente precisa utilizar em teste de elenco. Bom, primeiro, o que é um teste de elenco? O nome já é bem sugestivo, né, mas vou explicar pra você caso você não saiba. Um teste de elenco é quando a gente faz um teste mesmo, como se fosse uma prova, né, oral, ao vivo, interpretando, né, um texto, um trecho de um texto, pra poder entrar, passar, né, numa série, num filme, numa peça de teatro. E por que a gente precisa ir maquiado pra esse lugar? Porque, gente, geralmente, né, os testes são gravados, então eles já querem ter uma ideia de como você fica na câmera. E se você vai com a pele completamente limpa, né, a iluminação muda, as coisas mudam, assim, né? Então você precisa ter pelo menos uma base bem feitinha, harmoniosa no seu rosto, né? Óbvio que você não vai passar um delineador, você não vai passar uma coisa super carregada, porque aí também não vai ser você, né? Vai tirar a sua característica. Então por isso que eles precisam de maquiagens bem neutras mesmo, pra que eles entendam que você é você continua sendo você, e também, tipo, terem aí uma noção de como você fica maquiado, porque
em filmes, em séries, em gravações, principalmente em audiovisual, a gente utiliza a maquiagem, né, pra poder, enfim, tirar essas imperfeiçõezinhas e também a questão da oleosidade da pele, enfim, ficar tudo mais harmonioso no quadro, no plano. Pode ser, inclusive, gente, que no trabalho, né, o diretor ele queira que o ator não se maquie, né, que ele realmente fique ali de cara lavada. Mas isso é uma coisa mais específica, então geralmente a gente tende a se maquiar pro teste, né, a gente se maquia pro teste pra ir num teste, que seja presencial, ou pra fazer um self-tape. Self-tape é quando a gente grava em casa com o nosso próprio celular, a gente recebe o texto, enfim, grava e manda pra eles. Isso tá muito comum, principalmente depois da pandemia. Geralmente, quando eles querem que você não se maquie, ou querem, sei lá, que você já se caracterize ou alguma coisa mais específica, eles pedem isso na hora que eles te mandam um trecho do texto, enfim. Então é uma coisa mais específica de cada trabalho, tá? Mas eu vou ensinar aqui pra vocês de maneira geral como seria uma maquiagem pra teste de elenco, que é o que é mais usado, ok? Por que é importante a gente aprender a se maquiar? Gente, num teste presencial, geralmente, assim, o mais comum é que não tem uma maquiadora pra maquiar aquelas 300 pessoas que estão ali naquela fila esperando pra fazer o teste, ansiosa, suando, enfim, não tem. Ou você se maquia ou você não se maquia, entendeu? Então, assim, realmente não tem essa opção. Então a gente tem que aprender a se maquiar, ter essa noção, né, de maquiagem cênica, pra justamente na hora de fazer um teste e tudo mais, a gente conseguir se virar. Por exemplo, no cinema independente, a gente também faz teste, tá? Mesmo que seja uma coisa sem cachê, não tem cachê teste, não tem nada disso. Gente, mas ou eu pulava o muro, eu vou ficar ou quieta. eu tava lá em casa até agora, eu vou ficar quietinha. No cinema independente, a gente faz teste também, como qualquer outra coisa, né? Geralmente não tem cachê teste, porque geralmente é uma coisa mais, enfim, ali, independente mesmo, né? Então a gente faz na cara e na coragem. Às vezes tem cachê no trabalho, às vezes não tem cachê, completamente por amor e investindo o seu tempo e o seu trabalho ali pra alguma coisa que pode vir a ter dinheiro posteriormente, né? Então, mas mesmo assim a gente precisa ter essa noção de maquiagem, né? Porque a gente também faz esse teste pra cinema independente e como é uma coisa menor, né? Não tem uma grande produtora por trás, às vezes não tem maquiador. Então até nas cenas mesmo, para além do teste, a gente precisa aprender a se maquiar. Se é um filme mais naturalista, que não conta com uma coisa, enfim, que é cotidiano, né? Geralmente é uma maquiagem mais simples, que é a mesma que a gente utiliza em teste de elenco. Ou seja, já aprendemos duas situações que a gente pode utilizar essa maquiagem que a gente vai aprender aqui hoje, né? Maquiagem de teste de elenco, maquiagem simples pra monólogo, pra gravar videobook, né? Que videobook é aquele vídeo que a gente grava da gente interpretando, né? Da gente atuando e, enfim, a gente manda pra produtores de elenco e tudo mais. Nesse teste de elenco, é importante entender se esse personagem, né? Ele tem alguma característica específica que seria legal você ressaltar nessa maquiagem. O texto pede alguma característica específica ou se a própria produtora, né, que tá fazendo o teste, pede alguma característica específica, sei lá, que você faça com blusa vermelha, um exemplo, né, que você faça de cabelo preso, enfim, pode ser que eles deem algumas recomendações, mas se não derem, geralmente blusinha neutra, lisa, sem estampa e uma maquiagem básica e o cabelo natural, ok? Porque eles querem te conhecer de verdade e conhecer como você é, como você tá no seu dia a dia, como você costuma estar todos os dias da sua vida. E se necessário for, caso eles gostem muito do seu perfil, mas por exemplo, você tem cabelo comprido e eles querem uma menina de cabelo curto, pode ser que eles queiram cortar o seu cabelo, né? E aí isso tá incluso ali no valor do trabalho e tudo mais, enfim. Mas isso é uma comunicação que eles vão fazer com você depois. Ok? Ideal, gente, basicamente uma maquiagem neutra, tá? Mulheres que gostam muito de se emperequetar toda, não é pra fazer isso, ok? Cores vibrantes em batom, em sombra, um blush muito marcado, delineador, assim, muito exagerado, cílios postiços, todas essas coisas, gente, a gente não vai usar aqui hoje. Mas sempre tendo a ressalva de que, se a produção pedir alguma coisa específica, né, uma maquiagem mais carregada pra poder fazer esse teste, porque essa personagem específica é dessa maneira e a gente quer te ver dessa maneira. Aí é uma coisa, um caso à parte, mas não leve em consideração, porque isso aqui que eu tô ensinando pra vocês é uma coisa geral, né? Um conceito geral que já, enfim, já tá difundido pelo mercado de trabalho, todo mundo sabe que é dessa maneira que é feito, né? Então a gente tem que respeitar. Gente, primeiro eu vou mostrar pra vocês os produtos que a gente vai utilizar, tá? Eu sei que vocês já pegaram todos os itens aí de maquiagem, mas eu vou separar direitinho pra vocês, falar qual que a gente vai utilizar, que você já deixa aí à mão, à vista, que fica mais fácil pra gente não se enrolar durante o processo, beleza?
A gente vai utilizar uma base, pode ser um BB Cream também, que ele é um pouco mais levinho, ou pode ser uma base de cobertura mais alta, assim. Só que depende se você tem muitas manchinhas na pele, muito olheiro, enfim, depende do seu tipo de pele, tá? Ou você pode até usar uma base de cobertura mais alta, usar menos, né? Colocar menos, aplicar menos produto pra funcionar assim como um BB Cream. O BB Cream, ele é muito bom porque ele dá um aspecto completamente natural, então é muito interessante. Não se esqueçam, gente, que é muito importante vocês acertarem no tom da base de vocês, tá? Testa antes quando vocês forem comprar, quando vocês forem adquirir, vê alguém que tem um tom de pele parecido com o seu. Testa antes aqui, ó. Aqui é um bom lugar pra testar, tá? Pra vocês verem se realmente é o tom da pele, porque senão fica aquela coisa estourada no vídeo. Porque geralmente em teste, né, se for presencial, um monte de luz, se for na sua própria casa com self-tape, você coloca uma ring light, um abajur, ou a própria luz do sol fica aquela coisa marcada que parece uma máscara, né? Não é interessante. É bom que vocês acertem no tom da pele, ok? Então observa bem isso, porque é super importante, porque no vídeo, tipo assim, a câmera capta tudo, tá? Então não dá pra enganar a câmera. Então assim, tem que prestar muita atenção nesses detalhes, porque senão fica muito, muito feio mesmo, tá? Então toma cuidado com a cor da base. Gente, a gente também vai utilizar um corretivo, tá? Tanto para as olheiras, quanto para as imperfeições, espinha, manchinha que a gente tiver. Então a gente vai estar utilizando um corretivo. Pensa aí também que ele tem que ser da cor da sua pele, né? Se ele for um pouquinho mais claro, não tem problema, porque ele também pode ajudar a dar uma iluminada, né, na sua pele. Então já é bem legal. Mas tenta aí ver o tom, porque é a mesma coisa da base, ok? E, gente, quem não tiver corretivo, pode pegar a base, tá, de cobertura mais alta e utilizar como corretivo. Eu faço isso várias vezes quando eu tô sem corretivo ou quando eu tô com preguiça mesmo. Eu pego a base que funciona perfeitamente. É só eu passar 2 vezes no local onde eu passaria o corretivo. Ah, não. Não. A gente também vai utilizar pó facial, gente. Ele pode ser tanto do tom da sua pele, que é o que eu vou usar, mas ele também pode ser o translúcido que a gente falou pra vocês, que ele é super interessante e ele funciona perfeitamente pra todos os tons de pele. Então, talvez ele seja um pouco mais fácil de achar, né, enfim. Pra pele negra, gente, é interessante o pó banana, ok? Ele é tipo um pó translúcido, mas ele chama pó banana, ok? Geralmente ele é soltinho, mais amarelado, enfim. Vai estar na mesma prateleira de pó translúcido quando vocês forem comprar. Ela conhece as perfumarias do Brasil. A gente vai estar utilizando também blush, gente. Blush é o que a gente passa na bochecha, né? Acho que todo mundo conhece. É interessante um tom mais alaranjadinho, mais coral, depende da sua pele também, né? Pra pele preta, talvez seja interessante você comprar um blush mais roxinho, mais arroxeado, mais avermelhado indo pro vinho. É bem interessante, já vi várias pessoas utilizando e recomendando bastante. Mas caso você tenha a pele mais clara, talvez seja interessante um coral, um blush mais rosado e tudo mais. Fica bem bonito, bem levinho e bem natural, né? Dá aquela ruborizada natural na pele que a gente adora, dá uma cara de saúde. A gente também vai utilizar um pó facial mais escuro, né, que é a nossa pele. Independente da cor da sua pele, utilize sempre um tom mais escuro, 2 tons mais escuros, pra fazer o contorno, né? Porque quando a gente passa a base, geralmente a gente fica com aquela placa que, enfim, a gente perde um pouco das sombras naturais do nosso rosto, então a gente precisa fazer o contorno, né, com um pó um pouquinho mais escuro que a nossa pele. E aí, no caso, eu uso esse, tá? Que, enfim, ele é um marronzinho, meio café com leite, eu gosto muito dele. Caso você não tenha esse pó, você pode utilizar também sombra, às vezes numa paleta de sombra que você tem, enfim, mate, com certeza mate, ok? Não pode ter brilho, não pode ter glitter, pra fazer o contorno também dá pra usar, ok? A gente também vai utilizar iluminador. A gente vai pôr bem pouquinho, porque como eu disse, né, a câmera capta muito, então iluminador a gente geralmente usa mais pra sair, pra ir em festa, então a gente só coloca um pouquinho pra dar um pontinho de luz, mas a gente não pode exagerar no iluminador, ok? Eu sei que a gente gosta, eu pelo menos amo iluminador, mas não pode passar muito quando for fazer uma maquiagem de teste de elenco, uma maquiagem aí pro cinema, enfim, não é legal. Agora pro palco até pode exagerar, porque como tá de longe, enfim, mas não é o que a gente tá falando agora. A gente também precisa de rímel, tá? Então já separa o seu rímel aí, pra gente deixar os cílios bem volumosos, porque como a gente não vai fazer muita coisa no olho, né, e o olhar é uma coisa muito importante na atuação, a gente precisa dar uma marcação pra ele, mesmo que seja completamente natural. Então a gente vai usar rímel sim. Eu tô chovendo, pensando... Parece. Eu tô pensando se as minhas coisas tá
Sua janela tá aberta, mas enfim. A minha tá um tico. A gente também precisa de lip tint, gente. Deixa eu ver. Tá. A gente também precisa de lip tint, gente. O que é lip tint, caso vocês não saibam? É uma tintinha, né? Um tipo de tintinha que a gente usa na boca. Também pode usar como blush, no caso, mas enfim, a gente vai utilizar aqui na boca pra deixar a boca mais corada. Enfim, fica muito natural. Então por isso que eu sempre opto pelo lip tint. Mas, caso você não tenha o lip tint, você pode optar também por um batom nude, né? Por um batom mais rosadinho, uma coisa bem tranquila. Um hidratante labial que deixe seus lábios, assim, arrumadinhos, tá? Mas sem exageros. Gente, pra preencher a sobrancelha, a gente vai precisar de sombras marrom, ok? Na verdade, depende um pouco do tom do seu cabelo, isso depende muito. Então, se você for ruivo, por exemplo, tem que ser mais um alaranjado, um coral, enfim. Eu vou mostrar esses aí que o dedinho da Larissa tá mostrando. E, enfim, a gente vai preencher, nada muito marcado também, ok? Deixando a sobrancelha bem natural, que é do jeito que a gente vê ao mundo. Pra aplicar a base, o corretivo, a gente vai precisar dessas esponjinhas, tá, gente? Essas esponjinhas, elas são usadas com água, então a gente vai molhar elas. Eu vou ensinar como molha elas pra vocês. Essa menor é pro corretivo, pra áreas que a gente não consegue alcançar com a maior, e a maior pro rosto todo, pro resto do rosto, ok? Pra molhar as esponjinhas, ok? Vocês vão lá na pia, molha, coloca embaixo da torneira e aperta, 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 até encher de água e ela virar uma coxinha maior, ok? Porque ela vai dar uma inchada e aí vai ficar bom pra aplicar, porque vai ficar macio, não vai acumular produto, vai ser ótimo. E os pincéis, gente, peguem todos aí, já deixa tudo separado, porque, enfim, a gente no processo eu vou mostrando qual que a gente vai usar, qual que você pode ir adaptando, porque às vezes a gente não tem exatamente o mesmo, né, parecido, então a gente vai adaptando, não tem problema nenhum. Não se pressionem em relação a ter os produtos ou não, tá? É interessante sim que vocês tenham todos os produtos, mas caso, eu não tenho isso, Babi, o que eu faço? Vamos improvisar, ok? Não tem problema nenhum, a gente vai dar conta. Todo mundo tem que sair aqui hoje maquiado, tá? Pra fazer um teste de elenco. Mesmo que a gente não for fazer teste, todo mundo tem que estar arrumadinho. E eu quero foto depois, tá? Se vocês quiserem aproveitar essa maquiagem, que vocês já vão estar maquiados, vocês podem fazer um self-tape de apresentação, que é um vídeo que vocês gravam falando o nome de vocês, a idade, onde vocês moram, o que vocês têm de experiência na área artística, né? O que vocês já fizeram, os cursos, os prêmios, caso você já tenha ganhado algum prêmio, os trabalhos mesmo, e também as suas habilidades para além disso. Se você fala inglês, se você canta, se você dança, enfim, você pode falar um pouquinho disso, porque é muito interessante que esse self-tape seja disponibilizado para os produtores de elenco, para eles conhecerem você. Olá, tudo bem? Eu sou a Babi Mazo, tenho 21 anos, 1,52 m de altura, moro no Rio de Janeiro e sou atriz. Eu estudo interpretação para teatro, TV e cinema através de cursos profissionalizantes, cursos livres, desde 2015. E em 2018 eu me profissionalizei. Atualmente eu curso bacharelado em teatro na Cal e recentemente eu também ganhei como melhor atriz no Festival 2021. E paralelo a isso eu também tenho uma produtora de cinema independente, a Marginalia Filmes, e um grupo de teatro de pesquisa, o Cultivarte. Eu também dei aula por muito tempo no projeto Teatrando, que é um projeto que eu idealizei e ministrei durante 4 anos. Também trabalho com a internet, TikTok, YouTube, Instagram, Kawaii, essas coisas todas. And also, if you want a girl who speaks in English, here I am. Call me. Eu danço, eu canto e eu tô disposta a fazer o que for preciso. E aí, bora trabalhar junto? Tá? Você pode tirar umas fotos também, super interessante. Essa maquiagem também funciona pra fotos, tá? De casting, né? Que são fotos mais simples, que você tira em parede neutra, geralmente branca, cinza ou preta. E a blusinha também, geralmente branca, cinza ou preta. Ela pode até ter uma outra cor, mas geralmente é neutra, lisa. Então você pode aproveitar que você já tá maquiado e tirar essas fotos, pedir pra alguém tirar pra você com uma iluminação bem boa, uma parede lisa, uma blusa lisa e o seu carisma. Então, gente, bora pra prática, que eu tô falando muito, eu tô falando bastante já, né? Eu acho que agora a gente tem que pôr a mão na massa pra ver acontecer e já se prepara aí, já coloca uma luz boa, tá? Pra você conseguir enxergar o que você tá fazendo. Porque não adianta nada a gente se maquiar no escuro ali, na luz do teto e aí quando for sair, quando for tirar uma foto, ver que tá tudo marcado, tudo manchado, pescoço de uma cor, cara de outra. Enfim, gente, pelo amor de Deus, coloca uma luz boa, tá? Um abajur, uma coisa aí que deixe sua cara bem iluminada pra gente poder fazer direitinho e não ter esses BOs, ok? Vem comigo!
bora pra prática então, hein? Gente, primeira coisa é tirar esse cabelo da testa, tá? Vamos tirar o cabelo da testa. A minha faixa já tá toda suja, mas não tem problema. Coloca uma faixinha, coloca uma presilha, uma piranha, enfim, coloca aí. Eu vou parecer o Cazuza com isso na cabeça. Alguém avisa. Alguém avisa que eu vou ficar muito feia agora, gente. Vocês vão fingir que não estão vendo isso. Olha só, o coqueiro. Gente, olha aqui, gente. E aí eu prendo aqui porque é o único jeito, senão o cabelo escorrega, tá? Mas vocês não vão contar pra ninguém essa humilhação que vocês estão vendo eu passar agora. Tamanho da minha testa, gente, pra quê? Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, o ideal é que você já dê uma limpadinha aí na pele, já lava o rosto com sabonete. Gente, aí a gente tem duas opções, passar uma base de cobertura mais alta e uma base BB Cream, né, uma coisa mais simplória. Como eu não tenho muita espinha, eu não tô com muita marca, eu tenho bastante olheira, por isso que eu vou caprichar no corretivo. Mas como no resto do rosto tá bem tranquilo pra mim, eu vou escolher o BB Cream mesmo, justamente pra trazer essa naturalidade que eu já disse pra vocês que o BB Cream traz, porque ele não traz tanta cobertura, mas ele já deixa mais uniforme, então é bem interessante. E, gente, desculpa a chuva aí, porque Rio de Janeiro agora ele tá assim, do nada chove, tá? Então se vocês estiverem ouvindo um barulhinho de chuva, dá uma ignorada que daqui a pouco passa. Gente, tem várias maneiras de aplicar, tá? Mas eu uso a esponjinha porque eu acho que ela deixa bem uniforme, fica bem bonitinho e eu gosto, tá? Você pode aplicar direto na esponjinha e passar no rosto, ou na pele e aplicar com a esponjinha. Enfim, do jeito que você se sentir mais confortável, os dois jeitos funcionam, ok? Eu vou passar primeiro na pele e aplicar, porque aí a esponjinha não absorve tanto produto, sabe? A gente perde menos produto, digamos assim. Eu já tô com o meu espelhinho aqui, não esquece de pegar o seu. E bora lá! Percebi que meu BB Cream tá acabando. A humilhação, de novo. E aí você passa pelo seu rosto. Passa no nariz, passa aqui perto do olho. Tem gente que passa na cara inteira e não passa no olho. Gente, tem que passar em tudo, hein? O BB Cream, como ele tem uma cobertura mais leve, eu não tô economizando no tanto de produto que eu tô pondo, tá? E vamos lá. Agora a gente vai aplicar com batidinhas, ok? Não pode esfregar, tá? Porque você tira o produto, ok? Então, batidinhas. Até preencher todos os lugares do seu rosto. Aqui, quando for aplicar no olho, fecha o olho pra aplicar em todos os cantinhos, ok? Mesmo que a gente venha com corretivo em cima depois, já é interessante ter essa base perto da sobrancelha. Olha só como já tá diferente. Sabe, amiga, que tem gente também que faz com a esponjinha seca, né? Sim. O que você acha disso? Não gosto. Quando eu tô com preguiça eu faço isso. Mas eu não gosto, confesso que eu não gosto muito. Por quê? O que que acontece? A esponjinha absorve já muito produto. Uhum. Então quando a gente usa ela seca, eu sinto que ela pega mais produto do que tá no meu rosto, entendeu? Fica mais produto aqui do que aqui. Então não sei se eu gosto muito. Como se fosse um desperdício até. Exatamente. Entendi. E aí eu não gosto muito. E Eu você já gosta testei. como? Eu gosto mais com ela molhada. Mas eu já testei também com a esponjinha seca e o que eu achei foi que ela não espalha direito e que a esponjinha fica muito pesada no rosto. Sim, Fica muito áspera. é verdade. Eu também Principalmente acho. porque a gente usa a esponjinha às vezes mais de uma vez antes de lavar, né? Sim, E aí a maquiagem vai endurecendo. sim, com certeza. E aí eu acho a mesma senti isso coisa. quando eu usei com a esponjinha seca. Eu senti que não espalhou direito, Uhum. ficou muito áspero. Eu não pude ter um bom aproveitamento, assim, não só com relação ao produto, mas com relação à aplicação mesmo. Sim, também acho. Eu acho que fica mais difícil mesmo de aplicar, né? Parece que não chega em tudo, né? Porque ela fica menos maleável também, então não chega nos cantinhos. Inclusive é super importante, tá, gente? Os cantinhos aqui tem que chegar em tudo, ok? Então aqui no cantinho do nariz, ó, tem que insistir, gente, ó, nos cantinhos, pra não ficar nada sem produto, ok? Porque senão fica uma mancha, não é legal, ok? Então, vê aí aonde você não passou. É um trabalho de paciência, gente, é um trabalho de paciência. Outra coisa que eu ia perguntar também é se você já aplicou com pincel
E o que você gosta mais? Eu gosto de aplicar base com pincel, eu gosto desse aqui, inclusive. Ah, eu acho que tá no banheiro, foi o que a gente usou. Eu gosto com pincel também, de aplicar com kabuki, mas eu acho que desde que eu conheci a esponjinha, eu me apeguei, né? Então, desde que essas esponjinhas foram lançadas, porque antes não, a gente não usava, a gente usava pincel, né? A gente usava até Duo Fiber. Quem lembra do Duo Fiber? Eu lembro, eu tenho inclusive 2. Eu tenho um também, o meu tá todo arregaçado já de tanto que eu usei. Mas enfim, a gente usava o Duo Fiber, ele era muito indicado pra base. Hoje em dia, eu acho que quase mais ninguém usa, a galera usa mesmo a esponjinha ou um pincel kabuki, que ele é bem comprimidinho, assim, então tem bastante cerda, então ele é ótimo pra espalhar. Inclusive tem umas coisas viralizando agora no TikTok, no Instagram, que é um pincel... que ele também é bem comprimidinho, não sei se você viu. Eu vi. E que, assim, ele aplica de uma maneira que, tipo, sem mancha, sem marca de pincel, muito interessante. Eu quero comprar. Eu também queria fazer o teste, até porque é muito difícil aplicar com Dual Fiber, porque ele arrasta. Ele arrasta. E aí fica aquelas linhas, né, de pincel. Então, isso que eu ia falar. Eu tenho um kabuki que ele, às vezes, fica... Ainda mais se for uma base mais bem mate, e aí fica aquela marquinha. Aí acaba que eu tenho que passar uma outra camada com a esponjinha por cima. Isso é bom também. Às vezes a esponjinha é mais pro acabamento. Então você passa com o pincel e depois você vem com a esponjinha dando batidinha só pra ele tirar essas marcas, né? Que enfim, funciona. O Duo Fiber eu lembro que eu usava circular. Sim, e aí eu não também. ficava tanta marca. Porque assim vai ficar marca. Eu Não também adianta. usava ele circular, mas no Tava olho sempre ficava marca. Sim, no olho, né? É verdade, a esponjinha é ótima pros cantinhos, assim, né? Eu gosto muito. Quando né, lançaram as esponjinhas, eu lembro que eu usava ele e depois a esponjinha por cima, mas sem nenhuma base, com a base que já tava no rosto. Sim, a Né, esponjinha só só pra pra circular. acabamentos. Sim, Era bom. sim, eu gosto também. Eu faço isso às vezes. Mas eu geralmente já vou logo com a esponjinha que ela já faz o trabalho completo. Eu também confesso que agora é só esponja. Gente, não esquece de puxar um pouquinho de produto aqui pro pescoço pra não ficar duas cores diferentes, ok? Fica tudo uniforme. Faz um degradê, né? Um degradê, uma vibe mais degradê. Nada disso. Pertinho da boca também, que a gente às vezes esquece os cantinhos, gente. Não pode esquecer os cantinhos. Olha como fica um aspecto natural, né? O BB Cream, ele já tem essa vibe mais natural mesmo, assim. Ele não esconde as minhas sardas, por exemplo, que eu gosto. E é uma característica minha. Enfim, que talvez um produtor de elenco goste também das minhas sardas. E aí, se eu escondo as minhas sardas, como ele vai saber que eu tenho sardas, né? Sarna. Lembra quando tinha gente que falava sarna? Sim. Gente, BB Cream, passamos, ok? Vamos para o corretivo. Tem gente que passa o corretivo antes da base. Isso é pra quem tem muita olheira, muita marca de expressão, enfim. Eu não gosto muito porque eu acho que deixa pesado, tá? Então eu acho que pra uma maquiagem de teste de elenco não é indicado, ok? Só pra uma maquiagem de festa, aí você pode fazer isso. Mas pra uma maquiagem de teste de elenco, o interessante é você passar uma base antes e depois o corretivo só pra dar uma arrumadinha. Gente, o meu corretivo é esse aqui em bastão. Nossa, ele tá acabando, inclusive. Meu Deus. Gente, meu corretivo é esse aqui em bastão, tá? Pode ser que o seu seja desse tipo aqui, ó. Também que dá pra funcionar. Que aí você usa um pincelzinho pra aplicar, que pode ser tipo assim. Pode ser um pincelzinho assim, ó, pra você aplicar o corretivo, tá? No meu caso, eu utilizo esse em bastão e depois eu venho com a esponjinha pra arrumar. Então vamos lá. Eu vou ensinar pra vocês aonde a gente aplica o corretivo, ok? Ó, a gente vai aplicar aqui nessa linha da olheira, ok? Dos dois lados. Um pouquinho, eu subo um pouquinho aqui, porque aqui pra mim é bem marcado, bem escuro, tá? Mas você não precisa caso o seu não seja. E aí a gente vai aqui, ó, um pouquinho pra cima, pra levantar o olhar. Mesma coisa do outro lado. E aí, o produto que vai vir pra cá, ó, pro resto da olheira, a gente vai espalhar daqui e daqui, ok? A gente não aplica aqui no centro, porque senão acumula. Eu também passo corretivo um tiquinho aqui no queixo pra dar uma iluminada, e eu uso mais como iluminador do que outra coisa. No centro do nariz, uma linhazinha, e na testa, um Vzinho, ok? Agora eu venho com a esponjinha menor e vou dando batidinhas igual eu fiz com a base, ok? Olha só como já iluminou o meu queixo, já ficou bem diferente, outra pessoa. No nariz, mesma coisa.
sem espalhar pro lado, porque senão eu tiro a intenção que eu fiz. Eu fiz um risco justamente pra dar aquela afinadinha básica no nariz. Na verdade, assim, não é nem afinar, é contornar o nariz, deixar ele bem marcadinho, pra ressaltar mesmo os meus traços. Então, dependendo dos seus traços, você faz de acordo aí com o formato do seu nariz. Aqui na pontinha eu dou uma esfumada. Não esqueçam de esfumar pra não ficar nada marcado, tá? Então, a gente sempre, as bordinhas, a gente sempre dá uma batidinha pra não ficar nada marcado. Aqui, sempre puxando pra cima pra iluminar o olhar. Pra gente deixar um olhar mais alegre, tá? Mostrar que tá feliz de estar fazendo teste. Que tá difícil o teste hoje em dia. Mesma coisa do outro lado. Aqui, ó, bem no cantinho, aperta bastante pra deixar bem iluminadinho, ó. Esse canto que geralmente é bem escuro, né, da olheira, que a gente não dorme, que a gente sabe que artista não dorme, né, gente? Eu não durmo. Vocês dormem? Eu não durmo. Eu tenho dormido até às vezes, nas férias. Eu não. É que eu não tenho férias, aquelas. Ó, e aqui embaixo a gente vai aplicando, dá aquela olhadinha pra cima. E aí puxa um pouquinho pra cá, mas sem puxar muito, ok? Porque senão a gente fica com uma placa branca embaixo do olho. Não é a intenção. Olha como tá bem iluminado. Mesma coisa do outro lado. Como vocês costumam passar corretivo, meninas? Cara, normalmente, às vezes eu tenho um corretivo, só que eu acho que ele ilumina muito. E como minha pele já é mais às vezes fica muito oleosa, então eu não gosto. E também eu suo muito. Então, como a minha base ela é mais mate, mais uma cobertura mais fina, então nem sempre eu passo o corretivo. Eu faço, como você falou, eu uso a própria base como de corretivo. Normalmente eu faço assim, mas quando é uma coisa mais noturna, eu fazer uma maquiagem mais marcante, eu acabo utilizando ele. Fazendo essa aplicação, primeiro no cantinho interno, depois no cantinho externo e vou fazendo as batidinhas com a própria esponjinha. Entendi. Eu também. Às vezes eu tenho uma base que eu comprei errada, então ela é mais clara. E aí às vezes eu uso ela na região dos olhos primeiro e depois eu passo a base toda no rosto inteiro. Entendi. E aí às vezes eu nem passo corretivo, mas quando eu passo eu também aplico dessa maneira que você tá aplicando. Desse jeitinho, né? Antigamente a gente costumava, gente, aplicar em formato de triângulo, né? Era uma técnica usada. As maquiagens, como a gente sabe, né? As coisas vão mudando ao longo do tempo. E, enfim, a gente usava muito assim. Mas, enfim, eu acho que fica muito marcado. Eu acho que até pra maquiagem de festa, de 15 anos, talvez seja interessante. Mas pra maquiagem de dia a dia fica muito marcado, muito iluminado. Não é interessante pra gente, ok? A chuva, meu pai. Agora a gente vai estar usando o pó. Você pode usar o seu pó translúcido, como eu falei. Eu vou usar um pincelzinho. Pode aplicar com esse negocinho que vem, Babi? Poder pode. Eu não gosto muito, que eu acho que pega mais produto na esponjinha do que no próprio pincel. Então, primeira coisa, gente, que eu vou fazer é aqui nos olhos, ó, porque já tava acumulando ali na linha da minha pálpebra. Então, eu já aplico pó, dando um pouco de batidinha, sem espalhar muito. Aqui embaixo também, nas olheiras, onde a gente aplicou corretivo pra selar. O quê? Tá ficando preto? Que isso? Ai, que dor. O pincel tava sujo. Ah, não, gente, já assim que vê isso na vida. E eu acho que fui eu que usei pra fazer o contorno daquela maquiagem verde. E não lavei. O auge admite, ele só lava o que tá com tinta, não lava o que tá com massa. Eu não imagino
amigo, que ocorreu um erro, mas vou ter que... Por isso que a gente precisa lavar os pincéis. Gente, seguinte, vou tirar essa parte aqui e refazer essa parte, ok? Não vou tirar tudo porque, enfim, não precisa, tá? Então eu pego o quê? Uma água micelar. Quando isso acontece, gente, a gente tem que se virar. E sempre acontece quando a gente tá atrasada. É um problema, é um problema, é um problema. Mas vai dar tudo certo no final, ok? Então eu pego um pouquinho de água micelar, aplico no algodão. Uma coisa que eu uso também que eu acho interessante é o lenço umedecido, e aí pode ser até um lenço de bebê umedecido. Lenço umedecido eu amo também pra retirar, gente. Pode até ser lenço umedecido que usa pra limpar bumbum de neném, tá? Funciona super. Não, amiga, quando você fez assim, eu achei que tinha dado uma merda muito grande, tipo assim, na vida. Eu não achei que era na maquiagem, porque você olhou pra cá, ficou tudo escuro, então eu não consegui ver. Eu vi na hora. Eu não consegui, eu demorei um pouco. Que ódio. E aí depois que eu percebi. Que era Ai, isso. gente, sério. Pra quê? Ó, gente. Já tirei aqui a parte que sujei-me. Nunca mais chama Dimitri pra minha casa. Porque ela suja os pincéis e não lava. Ela tá usando o meu pincel e ela quer achar ruim. Tá bom. Ó, ok. Passamos a água micelar, já dá uma secadinha. E aí o que eu vou fazer? Passar um pouquinho mais do BB Cream aqui e vou refazer essa parte, ok? Vamos lá. BB Cream onde foi tirado. Aplico, aplico, aplico. Corretivo. Bate, 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 até ficar bem uniforme. Prontinho, gente. Consertei aqui e agora eu vou passar o pó. Vou testar o pincel antes. Ok, esse pincel dá pra gente utilizar. Então, vou pegar aqui e vou aplicando com batidinhas, ok? Principalmente nessa área dos olhos, com batidinhas. Posso até fazer assim com o pincel, se ele for muito gordinho, ó, pra aplicar bem aqui embaixo.
No nariz também batidinhas, porque geralmente é uma área mais oleosa. E aí a gente passa aqui. No queixo também, que é onde a gente passou o corretivo. Na testa. E aí aqui, ó, nessa região, a gente pode fazer circular. A gente pode dar uma passada em tudo circular pra aplicar onde não aplicou. Mas geralmente as áreas mais importantes é essa área T aqui, ok? Deixa eu arrumar meu negócio que tá caindo na cara. Cabelo caindo na cara, péssimo momento pro cabelo cair na cara. Vamos lá. Puxa aí de novo, ajeite seus cabelos. Ok, temos. Agora a gente vai fazer o quê? O contorno, que a gente precisa recuperar as sombras do nosso rosto, né? Porque sumiu tudo com essa placa branca que eu coloquei aqui. Então vamos lá. A gente vai pegar um contorno. Eu não gosto de um contorno muito escuro pra mim, tá? Então eu pego esse aqui. E aí eu utilizo um pincel que é assim, ok? Ele é ótimo pra contorno porque ele não é tão grande e eu consigo fazer assim com ele, então ele fica mais fininho, ok? E aí eu pego o produto e eu venho daqui, ó, da costeleta em direção à boca. Eu não chego até lá, ok? É só em direção. Então eu venho... Eu aprendendo. Eu venho daqui, ó. Eu marco bastante aqui e venho com um restinho de produto pra cá. Gente, cada vez meu dedo tá mexendo menos. E fica assim, gente. Ok? Não é pra marcar muito também, porque é uma maquiagem natural. Mesma coisa do outro lado. Da costeleta em direção à boca. Geralmente eu marco mais perto da costeleta, que é onde tem que ter mais sombra, tem que ser mais escurinho. E aí a gente puxa pra cá o que sobra de produto, entendeu? Cara, nos outros sempre fica muito bem marcado, mas em mim eu tenho a sensação que de duas, ou meu rosto é torto ou eu que não sei passar. Eu sinto que nas pessoas sempre fica muito bom. Em mim parece que eu tô com a cara suja, manchada. Ah, mas às vezes eu sinto isso também, que minha cara tá suja. Ok, gente, bochechinhas marcadas. Agora a gente vai fazer um pouquinho aqui, ó, nessa região. É só um pouquinho, só pra dar um sombreado. Nem vai aparecer muito em mim porque eu uso franja, mas pra vocês que não usam franja, é super importante marcar aqui, tá? Pra dar o contorno do rosto. Bem aqui, ó. Na calvície. Aqui embaixo também, um pouquinho, só com a sujeirinha do pincel. E agora a gente vai marcar o nariz. A gente pega um pincelzinho menor, ok? O mesmo produto e a gente vai fazer uma linha que vem daqui até a sobrancelha. Mesma coisa do outro lado, ok? E aqui no final a gente vai juntar. Como se fosse... Como se fosse nada, não sei, um exemplo. Assim, ok? Vamos fazer essa marcação. Uma linha mesmo. Pode ser bem marcadinho no início, porque depois a gente vai esfumar. Ó, bem marcadinha. Assim, mesma coisa do outro lado. O ideal é que você não tente afinar o seu nariz. É seguir realmente o contorno original dele, ok? E a gente fecha aqui. Desse jeito. Tá bem marcadão. E agora a gente vai esfumar. Com esse mesmo pincel, a gente dá uma limpadinha dele aí, ó, na mão. Uma limpadinha. E dá uma esfumada, ok? Passando o pincel assim, levemente, sem pôr força na mão. Gente, tudo é com muita delicadeza, tá? Sem pôr força na mão.
dá uma esfumada com o pincel, um pouquinho de produto vai dar aquela saída, isso mesmo. E vai fazendo de um lado, de outro. É um trabalho minucioso. Dessa maneira, gente. Aí o que eu faço depois? Venho com o meu dedo, dou uma passadinha também pra não ficar muito marcado. Uma arrumadinha com o dedo. O dedo é sempre nosso aliado, gente. Se você não tem pincel, faz com a mão, dá tudo certo. Prontinho. Agora o que eu faço? Eu pego meu pincel de pó de novo, volto com o pó e dou uma passada em tudo pra não ficar nada marcado e ficar bem natural. Ok? Então, eu venho só com um tiquinho e dou uma passadinha em tudo que eu acabei de fazer, porque não vai tirar, ele vai só suavizar o que a gente fez. Então, já deixa mais natural ainda. Prontinho. Vamos para o blush. Eu vou usar esse blush aqui, que ele é bem naturalzinho e ele já tem um iluminador junto, tá? Então ele já fica bem sutil pra câmera, ele não fica marcado, não fica muito rosa, né? Eu adoro usar na vida muito rosa, mas no caso não é isso que a gente quer, né? Então esse aqui ele fica bem suave. Opa! Fica bem suave. Vou pegar um pincelzinho assim de blush, ok? Passo o produto. Não pode ter dó de produto, gente, tem que usar mesmo. E o que eu faço? Eu dou um sorrisinho assim, bem cínica. E aí essa parte que ficou levantada é onde eu vou passar. Eu começo daqui e puxo, tá? Pra não ficar muito marcado uma risquinha, tá? Então eu venho daqui e puxo, ok? Assim. E aí aqui eu vou dando uma ajeitadinha e assim vai. Aonde fica levantado, né, essa maçãzinha do rosto, é onde a gente passa. Bem sutil, bem menina. Mesma coisa do outro lado, tá? Puxo daqui e aí vou ajeitando. Posso dar umas batidinhas também, caso eu queira um pouquinho mais rosado. E aí vou ajeitando de um lado e do outro. Vou fazendo ao mesmo tempo, pra um não ficar mais marcado que o outro, entendeu? Esse blush, ele não é muito pigmentado. Então, ele é bom, né? Porque aí você não vai sair exagerado. Mas mesmo assim, às vezes eu preciso passar algumas vezes, como vocês podem ver, pra ele ficar do jeitinho que eu gosto. Tem um pelo de gato aqui. Assim. Eu vou passar um pouquinho desse aqui, só porque eu não achei suficiente. Não tá exagerado, tá, gente? Para de me julgar. Pronto, agora sim. Pronto, agora sim eu tô saudável, gente. Ruborizada. Porque a gente só acredita nas pessoas que ainda se ruborizam. Nelson Rodrigues. Ele fala que ele só acredita nas pessoas que ainda se ruborizam. O que é ruborizar? Ficar vermelhinho. De vergonha. Prontinho. Agora, gente, seguinte, a gente vai passar um tiquinho de iluminador. Como eu disse, a gente não pode exagerar no iluminador, porque a câmera capta muito e não fica legal, tá? Então o que a gente faz? A gente pega um iluminador que não tem muito brilho, ok? Que ele pode ser um pouco mais cintilante do que com glitter, por exemplo, ok? Então, eu vou pegar esse pincelzinho que eu uso pra iluminar, e aí eu dou uma batidinha só
E aí aqui nesse ossinho, que é mais altinho, aperta aí no seu rosto pra você ver que esse ossinho, ele é mais altinho. Eu ponho um pouquinho, deposito um pouquinho, tiro o excesso do rosto e aí dou uma esfumada. Desse jeitinho. Mesma coisa do outro lado. No ossinho, prontinho. E aí tiro o excesso do pincel e dou aquela esfumada. E aí eu faço o que, gente? Eu também coloco um tiquinho aqui na pontinha do nariz, nessa bolinha final. Olha só como dá uma diferença. Assim. Também às vezes coloco aqui, nesse comprimento, um tiquinho só. E aqui, gente, abaixo da sobrancelha, porque ilumina o olhar isso é muito importante. Se você não tiver iluminador, pode ser uma sombra branca também, que funciona. Só não pode marcar a sombra branca, tá, gente? É só pra deixar ali, aí você passa o dedo assim pra esfumar. É só pra iluminar, ok? Não é pra ficar marcado uma sombra branca ali que fica feio, hein? Feio, hein, galera? Fica feio. E aí eu faço o que de novo? Com o pincel limpo do pó, dou aquela... Como é que chama isso aqui? Espanada. Dou uma espanada no rosto pra tirar qualquer excesso de alguma coisa que não é pra estar aqui. Prontinho. Seguinte, agora a gente vai para o rímel. O rímel, gente, eu gosto desses aplicadores que são mais simples mesmo, tá? Que eles não são tão grossos, enfim, porque eles são mais fáceis mesmo de aplicar. Caso você seja homem, geralmente a gente não usa rímel, né? Você pode utilizar um incolor. E aí, enfim, todos os outros passos você pode seguir, ok? De preparação de pele e tudo mais, você pode estar seguindo. Só o rímel que talvez seja interessante um incolor, ok? Então, rímel, gente, como que a gente aplica rímel? Eu vou ensinar vocês. Seguinte, coloca um espelho mais baixo que você, numa mesinha, tá? E aí vocês vão fazer o seguinte. Daqui eu vou olhar aqui de cima e eu vou aplicar, ó. Porque eu não borro aqui em cima, tá? Porque eu tô vendo de baixo. Então, eu tô me enxergando de baixo. Então, eu consigo ver exatamente os meus cílios aqui, tá? Pra aplicar. E aí eu aplico um pouquinho. Não precisa ficar a pata de aranha também, tá, gente? Pelo amor de Deus. É só um pouquinho pra deixar o seu olhar um pouquinho mais marcado, né? Porque a gente sabe o quanto o olhar é importante pra interpretação. Então, a gente precisa disso. Também é interessante para as mulheres que quiserem usar o rímel incolor, tá? Se você já tem uns cílios grandes, uns cílios bem bonitos, não precisa ser o preto. E também, às vezes, pra filme, né? Já fazendo uma cena, já fazendo um filme, já fazendo um comercial, seja o que for. Como, às vezes, eles prezam por uma maquiagem make-up, no make-up, talvez eles utilizem o maquiador que for te maquiar, ou você mesmo, se for o caso, talvez utilize um rímel incolor. Então, é bom vocês providenciarem também, ok? E aplica, vai fazendo assim, ó, bota na raiz e puxando, bota na raiz e vai puxando. E assim você consegue preencher todos os fiozinhos. E aí depois você dá uma separadinha assim com o próprio aplicador, ó, nos seus cílios, pra eles ficarem arrumadinhos e harmônicos. Prontinho. Agora, pra aplicar no de baixo, o que a gente faz? A gente aplica assim, ó. A gente faz cara feia, tá? Geralmente seria legal ter um espelho de cima, mas no caso não tem. Então eu me abaixo toda aqui, fico toda torta e faço assim. Porque aí eu consigo não esbarrar na pele. E a mesma coisa que eu faço nos cílios de cima, eu faço aqui. Ok? Eu aplico assim, de um lado pro outro, ó. Prontinho. Mesma coisa do outro lado. Assim, ok?
Seguinte, gente, tem um passo que ele não é primordial, você pode fazer ou não. Eu não fiz, o ideal seria fazer antes do rímel. Vou mostrar pra vocês como faz, tá? Mas não é necessário. Só se você quiser, pra dar mais uma marcadinha no olho. Você vai pegar o mesmo pincel que você fez o contorno no nariz, vai pegar o contorno e fazer uma sombrinha. Você vai passar aqui na pálpebra móvel e subir um pouquinho esfumando, ok? Vou ensinar pra vocês na minha mão qual é o movimento que vocês têm que fazer no olho de vocês, ok? Seguinte, aplicou, sempre aplicar com batidinha pro produto não sair. E esfumar, vocês vão fazer o seguinte, movimentos circulares, dá uma varridinha, sempre assim, ok? Esse é o movimento do pincel para esfumar. Isso não só para essa maquiagem, tá, gente? Para qualquer outra maquiagem que vocês forem fazer, artística, para esfumar, geralmente a gente faz movimentos circulares, a mão bem levinha, muito levinha. Geralmente aqui mais no final do pincel, tá? Nunca aqui, porque tem gente que quer fazer assim, ó. Assim não funciona, tá? É aqui, ó, bem levinha, mãozinha leve, e vai esfumando, e vai esfumando, e vai esfumando. Esse é o movimento que vocês têm que fazer, ok? Pra passar no olho, caso vocês queiram. Também dá pra passar, pra deixar o olhar um pouquinho mais marcado, aqui embaixo. Aí vocês fazem uma linhazinha aqui embaixo com esse marrom, e depois dá uma esfumadinha, varrendinho assim, ó. Ok? Eu não fiz porque não é necessário, mas você pode fazer caso você sinta que, enfim, vai ficar legal. Só cuidado pra não marcar muito, pra não ficar parecendo que você tá com sombra. É só pra devolver as sombras naturais do seu rosto, ok? Agora a gente vai passar o lip tint. A minha boca sujou um pouquinho de base, tá? Caso eu fosse passar um batom, não teria problema, porque o batom ele geralmente pega em cima da base, mas o lip tint não. Então eu vou limpar com cotonete, ok? Limpar com cotonete e água micelar na minha boca, bem certinho. Vou mostrar pra vocês. Coloco água micelar. E aí eu limpo a minha boca. Com um dos lados do cotonete. E aí eu venho com o sequinho e passo só pra tirar o que restou e secar também da água micelar. Prontinho. A minha boca já é bem rosinha, então poderia sair assim também, mas eu vou passar um lip tint, ok? Vamos lá. Eu vou usar esse lip tint aqui, que ele é bem aguadinho, então ele fica bem natural mesmo, ok? Esse outro que eu tenho, ele pode ser confundido até com batom vermelho, dependendo da quantidade que eu passo. Então eu prefiro esse aqui, porque como a gente quer uma vibe bem natural, eu vou usar esse. Eu passo aqui no meio da boca, aqui, e espalho com o dedinho, ok? Caso você não queira sujar o seu dedo, você pode espalhar com cotonete também, é ótimo, ou um pincelzinho, mas eu prefiro o dedo ou cotonete. Prontinho. E aí, gente, caso você queira dar um brilhinho de nada, você pode passar um pinguinho de gloss, não é pra exagerar, tá? Eu vou passar um tiquinho só, aqui no meio, e faço assim, porque aí a boca fica hidratada também, super interessante, ok? Você pode passar um hidratante também, e fica assim. Gente, a sobrancelha, eu tinha esquecido de falar pra vocês. Eu não costumo preencher a minha sobrancelha, tá bom? Porque eu gosto da minha sobrancelha assim, mais naturalzinha, tá? Então eu só penteio, dou uma limpadinha, inclusive vou dar uma limpadinha aqui, porque suja com base, né? Então eu dou aquela limpadinha na sobrancelha, com o próprio cotonete mesmo. Desse jeito. E aí eu dou uma penteadinha, ok? Como é uma vibe bem natural, marcar a sobrancelha não é o ideal, a não ser que você tenha muitas e muitas falhas. E aí sim, claro, você tem que reconstruir sua sobrancelha, é interessante.
mas não é o meu caso. Apesar dela ser bem fininha, bem fraquinha, tipo assim, ela não é uma sobrancelha muito cheia, eu gosto do jeito que ela é e, enfim, eu acho que é a minha característica. Então, se eu marco muito, eu tiro essa característica que é muito minha. Enfim, aí os produtores de elenco não vão me conhecer de verdade, entende? Então, assim, eu vou só ensinar pra vocês também, dar umas diquinhas de como preencher, mas eu não vou preencher a minha, porque não é o que eu faço, tá? Então, eu vou pegar essa paleta de sombras e aí eu vou pegar um marronzinho próximo da minha sobrancelha, ok? Não é pra preencher a sobrancelha com preto, gente. Sombra preta, pelo amor de Deus, fica muito artificial, tá? Não façam isso. Pega um marronzinho ou um cinzinha, depende muito do seu... Um marrom acinzentado, depende do seu tom de cabelo, né? Da sua sobrancelha, enfim. E a gente vai pegar um pincelzinho chanfrado. Que eu não tenho, pelo jeito. A gente vai pegar um pincelzinho chanfrado. Pincelzinho chanfrado é quando ele é assim, ó, tá? Ele não é retinho, ele é assim. Então, a gente pega um pincelzinho chanfradinho, pega a sombra, vou fazer na minha mão de novo, pra vocês verem, tá? Pega a sombra e primeiro faz assim na parte de baixo, ok? Faz assim na parte de baixo. E aí depois vocês vão puxando isso aqui pra cá. Sem marcar muito, tá? Dando aquela esfumada básica, depois vocês podem até arrumar com cotonete caso vocês borrem, tá? Geralmente, aqui no início, as pessoas marcam muito aqui no início, não é isso. Marca mais aqui no final e aqui no início dá aquela esfumadinha, porque geralmente a nossa sobrancelha é mais marcada no final. Então, se a gente faz isso, a gente perde a característica que é natural do ser humano, tá? Então, se for preencher a sobrancelha, é só um tiquinho, hein? Não exagera pra não deixar tudo muito marcado, porque... Quem já tem a sobrancelha muito marcada já é lindo, enfim. Mas não tentem mudar as características de vocês, ok? Agora eu vou tirar esse negócio do meu cabelo. Vou dar uma arrumada. Quem é essa, gente? E agora eu estaria pronta pra gravar um self-tape, um teste de elenco, quer dizer... Sem esses brinquinhos, né, que são muito característicos meus, mas não tem nada a ver com a personagem. A gente precisa estar neutro. E com certeza não seria a blusa da Marginalia, eu estaria usando uma blusa lisa pra poder gravar, ok? Posso estar com um brinquinho? Muito simplesinho. Não pode ser nada característico, tem que ser uma coisa simples, mas o ideal é que vocês tirem todo tipo de adereço de vocês, tá? Porque isso descaracteriza, a gente precisa ver a pessoa de uma maneira neutra mesmo. Então não é, o ideal é realmente que não seja, que a pessoa não esteja usando nenhum adereço mesmo, né? Caso vocês precisem retocar, vocês estão na rua, né, precisem retocar, levem geralmente um pincelzinho, né, pra passar um pozinho, porque geralmente a gente sua, né, então o pozinho pra retocar, isso é ótimo. O lip tint também pra dar uma retocadinha na boca, de resto é tranquilo, geralmente a maquiagem dura. Vocês podem também, caso vocês tenham, enfim, passar uma aguinha micelar, não, como é que chama isso? Água... termal. Caso vocês tenham passar uma aguinha termal, porque aí já deixa a pele mais viva, enfim. Passa um fixador de maquiagem, caso você for fazer um teste presencial ou algum trabalho presencial, que vai durar o dia inteiro, uma diária, alguma coisa assim, ou pro palco. Pro palco geralmente não é esse tipo de maquiagem, mas pode ser que seja, né? Uma peça naturalista, vai saber, né, gente? Então, passem o fixador. Eu, às vezes, sou tão louca, gente, que eu passo fixador de cabelo pra realmente fixar a maquiagem, principalmente pra teatro. Tá? Pra teatro, como a gente tem aquelas luzes muito fortes no nosso rosto e tudo mais, eu passo fixador de cabelo no rosto, né? Fecho bem o olho e passo, porque ele geralmente tem mais potência, né, do que o fixador de maquiagem, simplesmente. Então eu passo de cabelo no rosto. Se é indicado, se não é, não sei. Só sei que atores fazem isso e funciona, dá super certo e nunca me deu nenhum tipo de reação. Gente, essa foi a nossa terceira aula de maquiagem artística, de maquiagem cênica. Eu fiquei super feliz me maquiando aqui com vocês. Foi super divertido, eu espero que vocês tenham conseguido fazer aí também. Não se esqueçam de nos mandar as fotos no e-mail, hein? Eu quero todo mundo mandando as fotos no e-mail. Caso vocês tenham alguma dúvida, também pode chamar a gente lá na DM do Instagram. A gente vai estar sempre respondendo vocês, não tem problema nenhum, pode chamar que a gente vai responder. Mandem pro nosso e-mail, que é filmesmarginalia@gmail.com, ok? Ai, gente, elas estão zoando meu rosto. Claro que não. Não, amiga, não. Continua. Vai, eu não vou nem Vou olhar, filmar senão vocês. Desse jeito aí. Gente,
Ai, o meu é ok, da Larissa é bom. E o seu é... O meu deve ser gente, que eu falo gente lá vagabundo. Não, Gente, o seu é mais nessa vibe. enfim, Você fala também. vibe pra caralho. Vai. Não, então, essa vibe. Então, você Essa vibe. mas essa Enfim, vibe. também eu falo muito. Você fala muito. Imagina pegar todos os momentos que a gente fala muita coisa que são bastidores. Tem que ter muito... Se você também quiser postar alguma foto nos stories, nas redes sociais, no feed, enfim, e marcar a gente, né, falando que fez essa oficina, fez essa aula especificamente, marca a gente, não tem problema nenhum, a gente vai adorar, a gente vai compartilhar lá nos stories, que a gente quer ver vocês super engajados e compartilhando o processo de vocês. Vocês podem seguir também a Marginalia nas redes sociais, a gente tem TikTok, a gente posta conteúdo, né, de bastidores dos nossos trabalhos, enfim, muito legal. E a gente também tem Instagram, vocês podem ver os festivais que a gente tá participando, os projetos que a gente tá trabalhando. E podem seguir também as nossas redes sociais pessoais, não tem problema nenhum, a gente vai adorar receber os seguidores, tá, gente? Eu posto minhas maquiagens lá também, o meu trabalho como maquiadora. Agora eu tô um pouquinho afastada, mas eu vou voltando aos poucos e vou postando lá pra vocês, beleza? É @babimazo. E o da Larissa qual é? @LariBenassi. E da Dimitra? @_Dimitria. Sim, as nossas assistentes hoje elas não apareceram, né, porque era uma coisa mais de automaquiagem, então eu fui aqui tendo um bate-papo com vocês e tudo mais, uma coisa mais íntima entre a gente, então hoje elas não apareceram, né, só a vozinha delas, mas enfim, elas estão aqui, estão ajudando em tudo, nós três as oficineiras, então tá super legal e espero que vocês estejam gostando. É isso, também não se esqueçam de seguir as redes sociais do projeto E-Cultura, que é o projeto que tá idealizando, né, e realizando essa oficina. A gente tá à frente, né, criando esse conteúdo, passando esse conteúdo pra vocês como oficineiras, enfim, e eles estão realizando a parte de distribuição mesmo. É isso, gente, mandem aí tudo pra gente que a gente quer ver tudo. Um abraço e até a próxima aula. Tchau!